Começa agora o programa Sintonia com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, sob a direção do reverendo Everton de Borba. E você é o nosso convidado especial. Permaneça conosco e seja edificado. Eu sou o pastor Everton de Borba e você está sintonizado na Sintonia com Deus. Vamos dar início à nossa programação ouvindo canções que alegram o nosso coração e que ao mesmo tempo nos fazem refletir. Para mim é uma grande alegria estar com você mais uma vez e o meu desejo é que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. Vamos ouvir então agora o hino Coroação, cantado pelo grupo LC 21, ou seja, Lucas 21. Essa nova versão de um hino muito conhecido, né, o hino Coroação, numa nova roupagem aí para nós podermos ouvir e refletir. Vamos ouvir então. Amor, nossos corações se abrem em louvor a ti, Senhor. Demonstrou seu amor profundo, graça imensa sem igual, enviando o Filho ao mundo pra nos libertar do mal. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Campos, matas, vales e montes, rios, florestas, todo o mar, com os anjos e os homens, vem a Cristo adorar. Abriu mão, humildemente se encarnou, e no seu nome encontra a salvação. A Jesus Cristo glória e louvor. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador da glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Acabou de ouvir então o hino Coroação, hino cantado aí pela banda LC 21. Essa banda que vem apresentar, esse projeto na verdade, que vem apresentando aí várias músicas num estilo diferente, né, no estilo mais atual aí, numa nova roupagem. Eu quero nesse instante ler com você uma passagem da Escritura
que está em Provérbios capítulo 3. Nessa semana nós temos compartilhado aqui em casa, com a minha família, o livro de Provérbios. E Provérbios 3, versículos 5 a 8, nos apresenta uma instrução extremamente interessantíssima, onde a palavra de Deus diz assim, Provérbios 3, versículo 5: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui é que nós devemos confiar, colocar a nossa confiança, credibilidade no Senhor, colocar o nosso coração na instrução do Senhor, na orientação que Ele dá para a nossa vida, para as nossas escolhas, e confiar no Senhor, então, de todo o coração. Não ficar baseado apenas no próprio entendimento. Não é saudável nós desprezarmos aí a orientação do Senhor. Antes, pelo contrário, Deus tem orientações de vida. E o versículo seguinte, o versículo 6, portanto, falando também, reconhece-o em todos os teus caminhos, ou seja, todas as coisas que você for fazer, veja se Cristo faria o mesmo que você está fazendo. Se Cristo agiria da mesma maneira como você está agindo nas coisas que tem realizado diariamente. Então reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É através da leitura da palavra de Deus, é através dos princípios do Senhor que nós somos trabalhados por Deus. E então as nossas lutas poderão ser vencidas. Mais adiante nós lemos então versículo 7 e versículo 8. Vamos ficar agora com mais esta canção intitulada Jesus, de uma banda chamada Nascidos de Novo. É uma banda ali da região de São Gabriel, região de São Gabriel, onde tem algumas bandas evangélicas muito interessantes. E essa é uma delas, a banda Nascidos de Novo, a sigla NDN, com a música Jesus. Chamam de Salvador. Quem é aquele que o chamam de libertador? Que vem ao mundo com uma missão: vencer a morte e me dar vida. Poderia, mas não desistiu. Ele foi até o fim. Morreu por mim, por meus pecados, sem merecer. Foi morreu por mim.
aquele que o chamam de libertador, que veio ao mundo com uma missão: vencer a morte, me dá vida. E poderia, mas não desistiu. Ele foi até o fim. Morreu por mim, por meus pecados, sem merecer. Foi humilhado, morreu por mim, por meus pecados, tomou o meu lugar, pra que eu fosse salvo. Jesus, Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus. Programa Sintonia com Deus, e você está na companhia de Everton de Borba, pastor da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, aqui na região da Grande Porto Alegre. E nós temos o imenso prazer em poder compartilhar da Palavra de Deus com todos vocês e assim também receber o carinho de cada um que tem acompanhado aí as programações da Rádio Ungido no programa Sintonia com Deus. Eu quero nesse instante compartilhar com você a continuidade dos versículos de Provérbios 3, ali especificamente o versículo 7 e versículo 8, onde a palavra de Deus diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O que a palavra de Deus está nos dizendo é para não sermos sábios conforme o nosso próprio conceito, a nossa própria e única avaliação. Não devemos ser sábios conforme os nossos próprios olhos, mas devemos buscar a sabedoria no Senhor. Teme ao Senhor, é o que a Escritura nos diz, e nos apartarmos do mal. Isso de fato trará saúde para a nossa vida e refrigério para os nossos ossos. É a palavra de Deus quem nos diz. E nós, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós cremos na Escritura, sendo toda ela palavra de Deus, útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, também para o nosso conforto e para o nosso consolo, de modo que somente nela encontramos vida de verdade, somente na palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 31, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O Senhor Deus dizendo a você e a mim, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E é o que nós vamos
ouvir também na próxima canção do grupo Koinonia. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. E assim como eu te fiz vencedor, se no vale tu passares, junto a ti eu estarei, e se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Tu és meu, com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Tu és meu, tu és meu. Com amor eterno o Senhor tem nos amado, com o seu poder eterno Ele tem cuidado de nossas vidas. Esse é o Deus a quem nós adoramos.
Aleluia. Eu quero aproveitar esse momento, quando nós estamos nos chegando na metade da nossa programação, neste final de tarde, e lembrar a você que está ouvindo a programação Sintonia com Deus, que se você estiver aí navegando pelo aplicativo, do Google Player, o aplicativo que você ouve a rádio, ou se você estiver aí nas páginas da internet, no Facebook da Rádio Ungidos, que você pode deixar o seu recado ali para a nossa programação, para que nós possamos conhecê-lo melhor. E será um imenso prazer nós podermos conhecer você que ouve a Rádio Ungido, você que ouve o programa Sintonia com Deus. De repente você quiser deixar a sua pergunta ali: pastor, eu tenho tal dúvida sobre determinado assunto, o senhor pode discorrer sobre isso no próximo programa? Nós teremos aí um imenso prazer em atender também. Lembrando que nas próximas programações nós teremos aí alguns quadros novos, possivelmente tratando sobre a Palavra de Deus. E falando em Palavra de Deus, hoje nós estaremos compartilhando Tiago, capítulo 1, sequência da reflexão que tivemos na semana passada. Porém, antes disso, nos preparando já para a Palavra de Deus, vamos ouvir esta canção de Aline Barros, Bem Mais Que Tudo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Humilhado foi
Agora ouvir a reflexão na Palavra de Deus. Vamos pensar juntos aqui no que diz a Escritura Sagrada no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8, dando sequência ao que nós iniciamos na semana passada, a leitura de Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 4. Hoje nós leremos Tiago 1, versículos 5 a 8, e faremos então as reflexões em cima desta passagem. A palavra de Deus nos diz assim, Tiago 1, versículos 5 a 8: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, e nós te suplicamos, ó Deus, que nos conduza na reflexão da Sagrada Escritura, para podermos compreender os princípios do Senhor, a fim de aplicarmos em nossa vida de modo objetivo e claro, e assim glorificarmos o teu nome e ao mesmo tempo desfrutarmos das tuas maravilhosas bênçãos. Em nome de Cristo que nós te suplicamos. Amém. Baseado nessa passagem da Palavra de Deus, eu quero refletir com você nesse instante sobre como obter sabedoria em meio aos grandes problemas. Como obter sabedoria em meio a grandes aflições. Quem não deseja sabedoria para guiar em meio às aflições, não é mesmo? Quão importante é amadurecermos ao passarmos pelas dificuldades, as provações caracterizadas pela perseguição contra a igreja dos primeiros leitores da carta que nós estamos lendo, os conduziram à maturidade no seu relacionamento com Deus. Deus não instrui em momento algum a rejeitarmos os problemas, ou fazermos de conta que eles não existem, que eles não são reais. Na verdade, através da carta de Tiago, Deus nos ensina como obter sabedoria enquanto experimentamos as grandes e terríveis aflições da vida, aprendendo enquanto passamos pelas dificuldades. E a primeira orientação que nós encontramos, o primeiro princípio que nós percebemos no texto que acabamos de ler, se encontra no versículo de número 5. Eu vou reler novamente o versículo 5, Tiago 1,5, que diz: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Para nós aprendermos e termos sabedoria enquanto passamos por aflições, o primeiro princípio que eu quero destacar nesse instante é exatamente o ser humilde. Seja humilde. Se, porém, algum de vós necessita, diz a palavra de Deus em Tiago 1,5, se algum de vós necessita de sabedoria. E a expressão é clara, vemos no início do parágrafo que estamos estudando. Se alguém necessita
de sabedoria. Os primeiros leitores estavam sendo instruídos a reconhecerem suas próprias limitações e suas próprias necessidades. Se de fato encontrassem dificuldades de amadurecimento no trajeto das provações. Eles precisavam olhar para si no meio dos problemas e perceber as suas próprias limitações. Qual era a necessidade que eles estavam enfrentando ali para poder suportar os problemas, as perseguições e as intempéries do período em que estavam vivendo. Em outras palavras, Tiago estava afirmando a necessidade de ser humilde diante de Deus, reconhecendo a própria incapacidade. Então, eu preciso de sabedoria para passar pelo problema. Estou passando pelo problema, mas não estou conseguindo vencer. Primeira coisa, eu vou reconhecer a minha limitação, vou reconhecer a minha necessidade de instrução. Eu vou ser humilde diante do Senhor e pedir ajuda. Paulo, quando escreve aos Colossenses, tratando da humildade, exorta aos fiéis da seguinte maneira. Lá em Colossenses capítulo 3 e versículo 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Pedro, ao escrever a sua carta, se dirigindo aos jovens, é enfático ao falar. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingei-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Perceba essas duas passagens que foram lidas agora. Na primeira, Colossenses capítulo 3, versículo 12, ressalta-se a questão da humildade, da mansidão e da longanimidade, ou seja, da paciência em meio aos problemas. Aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, é claramente exposto que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Nos dias de hoje, de igual modo, precisamos ter a mesma humildade que nossos irmãos que foram os primeiros leitores da carta de Tiago. Precisamos ter a mesma percepção, a mesma consciência da igreja perseguida, a quem Tiago se dirige nesta carta. E isso se desejamos ter sabedoria para enfrentarmos as aflições da vida. Devemos ser humildes e reconhecer a nossa necessidade de ajuda. Diante dos problemas, não é uma atitude plausível, não é uma atitude que devemos ter, enfrentar os problemas sem estarmos devidamente alicerçados em Cristo. Enfrentarmos os problemas sem contarmos com a instrução do Senhor, sem contarmos com o fortalecimento de Deus. Mas para termos o auxílio de Deus, para termos o fortalecimento do Senhor, também é bom que nós nos acheguemos a Ele e digamos a Ele: Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, no meio do problema eu preciso, eu conto com o Senhor. Da mesma forma que vários personagens da Escritura Sagrada tiveram a mesma atitude no Antigo Testamento. Eles clamaram ao Senhor o auxílio em meio às turbulências da vida. E até mesmo Paulo diz abertamente que quando sou fraco, então é que sou forte. Por quê? Porque buscamos em Deus o fortalecimento, a capacitação para enfrentarmos os problemas. Então, de fato, é possível obter sabedoria em meio às aflições quando nos humilhamos diante do Senhor, quando reconhecemos a nossa necessidade. Em segundo lugar,
encontramos ainda no versículo 5 outro princípio importantíssimo. Lembrando, mais uma vez, Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, a passagem continua dizendo: peça a Deus. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Isso aqui nos diz o texto da palavra de Deus. E o que significa pedir a Deus? Quando nós pedimos a Deus, nós estamos conversando com o Senhor. E conversar com Deus, nós costumamos chamar de oração, não é mesmo? Oração. Ore ao Senhor. É o segundo princípio para termos sabedoria em meio às aflições. Primeiramente, eu vou reconhecer que eu não consigo sem o auxílio de Deus. E depois, eu vou conversar com Deus. Nossos perseguidos irmãos estavam sendo relembrados de que o socorro está em Deus e que Deus deve ser o alvo de nossas súplicas. Somos encorajados a esta atitude baseados no fato de que Deus é generoso e abundante em conceder sabedoria. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Aparentemente, Tiago está recordando o princípio das palavras de Salomão, quando em Provérbios capítulo 2, versículo 6, Salomão diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios 2, versículo 6. Além disso, mais adiante, Tiago afirma categoricamente, Tiago capítulo 1, versículo 17, da seguinte maneira: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago capítulo 1, versículo 17. O interessante é que essa expressão dom, no texto original grego, significa presente. Então, o que Tiago está dizendo é que toda dádiva e todo presente perfeito, ou seja, aquilo que de fato me auxilia, aquilo que de fato me ajuda, vem somente de um lugar. Ele vem do Pai das luzes, que é a maneira como Tiago se refere a Deus Pai aqui no capítulo 1, versículo 17. Então, é do Senhor que vem aí o socorro, é do Senhor que vem o dom perfeito. Pois bem, como que nós aplicamos o que estamos vendo à realidade da nossa vida? Em meio aos problemas, reconheça a dificuldade e a ineficiência em resolvê-los, baseado apenas em princípios do coração humano. Não é possível resolver problemas baseado apenas nas questões do próprio coração. O nosso coração é enganoso, o nosso coração prega peças em nós. O nosso coração, por vezes, nos faz gostar do que não deveríamos gostar. E, por vezes, nos faz entristecer por motivos que não deveriam gerar tristeza em nós. O nosso coração é cheio de labirintos. Não é, de modo algum, um lugar seguro para confiarmos. Por isso mesmo é que o Senhor, em várias passagens da Escritura, fala que o nosso coração é transformado pelo Evangelho. As emoções não constituem fonte de sabedoria. Pelo contrário, às vezes, motivados pela emoção, é que tomamos atitudes erradas e nos arrependemos depois das atitudes que tomamos. Nem tampouco livros de autoajuda têm todas as respostas. A resposta verdadeira
nós encontramos apenas em um lugar, e é no próprio Criador, que não somente criou você, mas também acompanha você em todo momento, a todos os dias. Deus é a fonte de todo saber, e Ele deve ser o alvo das nossas orações. Ao buscarmos sabedoria para enfrentar as aflições da vida, Deus é a fonte. Nós devemos nos colocar diante do Senhor em oração, suplicando sabedoria para tomarmos decisões, sabedoria para vencermos, enfrentarmos aí todo e qualquer problema, toda e qualquer aflição. Para termos sabedoria em meio às aflições, seja humilde. Para termos sabedoria em meio às aflições, ore a Deus. E para sermos sábios, para termos sabedoria em meio à aflição, peça. É o que o texto claramente nos expõe também. Peça a Deus a sabedoria. Mais uma vez, lendo Tiago 1,5, a Escritura diz: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É interessante que a palavra de Deus ela é extremamente objetiva nesse fato. Peça sabedoria. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus sabedoria. Isso é o que diz o texto da palavra de Deus, o qual nós estamos refletindo nesse momento. Embora Tiago escreva parágrafos com certa independência de um com o outro, compondo assim um grande apanhado de instruções práticas para a igreja, nesse momento ele trata de certa ligação com os parágrafos anteriores. Ele está afirmando que a maturidade é alcançada pela aplicação dos princípios de Deus. E a aplicação dos princípios de Deus em nossas atitudes durante as aflições, durante as provações. Quem tem dificuldade em alcançar esta maturidade espiritual deve pedir sabedoria a Deus. No momento, é importante lembrarmos que sabedoria se difere de conhecimento. Às vezes as pessoas fazem essa confusão. A sabedoria e conhecimento é a mesma coisa? Não, sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é uma coisa, conhecimento é outra. Enquanto que conhecimento é a absorção de princípios, ou seja, o conhecimento é o fato de você adquirir princípios, você identificar princípios. A sabedoria é outra coisa. A sabedoria é a aplicação destes princípios de modo adequado nas situações que nós enfrentamos diariamente. Então, uma pessoa pode ter muito conhecimento e pouca sabedoria, ao passo que outra pessoa pode ter muita sabedoria e pouco conhecimento. A pessoa que tem muito conhecimento e pouca sabedoria é uma pessoa que identifica os princípios na Escritura Sagrada, na Bíblia, mas tem dificuldade em aplicar no seu dia a dia. Já uma pessoa que tem sabedoria, mas pouco conhecimento, é uma pessoa que conhece pouco da palavra de Deus, mas aquilo que ela conhece da palavra de Deus, ela consegue aplicar no seu dia a dia. E, obviamente, também tem os resultados desta aplicação. Qual seria o ideal, então? O ideal é termos bastante conhecimento e sabedoria vinda do Senhor. Quando observamos o pedido de Salomão no Antigo Testamento, pedido que ele faz a Deus ao ser colocado para reinar sobre o povo santo, podemos perceber claramente a distinção entre sabedoria
e conhecimento. Veja só o que Salomão diz em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Está escrito da seguinte maneira: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Você consegue perceber, então, que aqui Salomão ele pede ao Senhor duas coisas: sabedoria e conhecimento, para que ele saiba se conduzir à frente do povo. Então ele quer a absorção dos princípios e ele também quer auxílio para aplicar esses princípios no dia a dia. E a esse pedido de Salomão, Deus responde em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 12. E ele diz: sabedoria e conhecimento são dados a ti. Na carta de Tiago, a clareza quanto à descrição de sabedoria como a correta aplicação dos princípios de Deus pelos homens nas várias situações fica mais evidente no capítulo 3, versículo 13 a 17. Vamos ler esta passagem nesse instante, Tiago 3, 13 a 17. Então, a palavra de Deus nos diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre a mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Aplicando isso em nossa vida, nós percebemos que o que Tiago está nos ensinando é que devemos almejar, buscar e pedir a maneira correta de aplicarmos os princípios da palavra de Deus nas aflições que enfrentamos no dia a dia. Se desejamos obter sabedoria em meio às aflições, de modo a enaltecer, testemunhar e glorificar a Deus, peçamos a sabedoria ao Senhor. Quer sabedoria? Peça sabedoria ao Senhor. Para termos sabedoria em meio às aflições, primeiro, seja humilde. Segundo, ore a Deus. Terceiro, peça a sabedoria. E em quarto lugar, seja constante. Capítulo 1, versículo 6. A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, diz a Escritura. A limitação do fornecimento de sabedoria está diretamente relacionado à maneira como buscamos o Senhor, ou como buscamos no Senhor. As duas palavras principais são fé e duvidar. E na língua original, na carta de Tiago, elas significam mais do que uma crença ou dúvida intelectual. Elas se referem a um conflito básico de lealdade. As pessoas divididas
não recebem compreensão sobre os princípios de Deus para serem aplicados no meio dos conflitos da vida. As pessoas que estão duvidosas, que não estão entregues inteiramente com a sua fé no Senhor, elas não conseguem entender a solução que Deus apresenta. A pessoa dividida não recebe compreensão. O inconstante no caminho de Deus não recebe coisa alguma do Senhor. É isso mesmo que Tiago vai apresentar no versículo de número 7, 6 e 7. Não suponha, diz o verso 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então não pode ser alguém que está duvidando do Senhor, ou duvidando de que Deus possa conceder sabedoria. Antes temos que pedir crendo no Senhor, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. E quando a gente olha para o mar, a gente sabe que a onda vem, quebra-se, né, e se espraia na areia e retorna, e quebra-se de novo e se espraia na areia, e assim de modo a não invadir a praia adentro, mas sempre retornando atrás. Aquele que duvida é comparado a essa situação. Jesus mesmo afirma que aquele que está dividido em sua lealdade em relação a Deus não pode se constituir em servo do Senhor. Veja só que interessante, em Mateus capítulo 6, versículo 24, nós encontramos isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Não pode estar dividido, portanto. E Tiago assevera, afirmando no capítulo de número 1, no capítulo 1, versículo 6, a parte B do versículo, até o versículo 8, da seguinte maneira: pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. De fato, né, ele não vai alcançar do Senhor aquilo que está buscando. Precisa ser constante no Senhor e a sua fé ser firme em Deus. E mais adiante, Tiago afirma categoricamente: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí então a questão daquele que está na igreja ou quer seguir a Deus e ao mesmo tempo não quer largar os prazeres do mundo. A questão de inconstância. Esse passa pela dificuldade, passa pela aflição, mas não adquire sabedoria, porque não consegue se firmar no Senhor, não busca em Deus. Portanto, o que Tiago está ensinando é que devemos ser constante em nossa lealdade a Deus, mesmo durante as aflições, se desejamos, de fato, alcançar sabedoria para vencer os obstáculos da vida. Não podemos deixar de nos dedicar em nossa comunhão com Deus, se de fato desejamos vencer a tempestade de problemas que muitas vezes se levantam diante de nós. Às vezes na própria casa, às vezes no trabalho, às vezes na escola, às vezes em meio a esta pandemia que estamos enfrentando. Portanto, para obter sabedoria em meio a grandes aflições, as atitudes práticas são: seja humilde, em primeiro lugar. Ore a Deus, em segundo lugar. Peça-lhe sabedoria, em terceiro lugar. E permaneça constante, em quarto lugar. Essas colocações, primeira, segunda, terceira e quarta, não
não se refere, obviamente, à importância, mas sim para que de modo didático nós possamos compreender. Ser humilde, orar a Deus, pedir objetivamente ao Senhor a sabedoria e então permanecer constante com o Senhor. Vamos orar nesse instante? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pela oportunidade que nos dá de refletirmos na Sagrada Escritura. Te pedimos, ó Deus, que derrame sobre cada um de nós a sabedoria do alto, que nos faça compreender, ó Pai, o que o Senhor deseja nos mostrar durante todo o contexto da nossa vida, durante as coisas que já aconteceram na nossa vida e aquelas que ainda estão acontecendo. Nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor, diante da sua infinita graça e muita misericórdia, nos conduza em instrução de sabedoria, para que possamos enfrentar toda e qualquer problema. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer imenso poder estar juntamente contigo, escutando estas canções e refletindo na Palavra de Deus. E nos vemos na próxima programação Sintonia com Deus, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe e até lá. Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação.